Olá, pessoal. Estamos aqui de volta na nossa conversa sobre nosso setor de concessionárias para falar um pouco de Lean e falar um pouco também desse momento que nós estamos passando. O estreante dessa série de entrevistas que nós vamos fazer aqui é o Pedro Simão. O Pedro é pioneiro em implementação em Lean concessionárias e juntos nós formamos a Lean Dealers. Pedro, obrigado por se juntar aí. Eu sei que Portugal está voltando às operações hoje. Vamos torcer para que corra tudo bem, tudo volte ao normal. Vamos começar direto ao ponto, Pedro. Nós não poderíamos supor que acontecesse tudo da maneira como aconteceu, com a intensidade e o tamanho que aconteceu essa crise. Você acha que as empresas poderiam estar preparadas para esse momento? Olá, Ney, obrigado. É um prazer estar aqui a falar contigo, a trocar mais umas opiniões. Respondendo à tua pergunta, obviamente que, tirando Bill Gates, que já tinha previsto este evento, eu não conheço mais ninguém que no setor económico tivesse previsto. Portanto, dificilmente as nossas economias estariam preparadas para um evento como estes. Apesar disso, todos nós sabemos que vivemos numa economia aberta com altos e baixos e, portanto, as crises aparecem e se não fosse esta, apareceria outra, como já vivemos outros momentos, outras crises. Portanto, as empresas podem não estar especificamente preparadas para esta crise, mas deveriam ter um sistema de contenção de crise, porque a dinâmica do mercado faz com que elas aconteçam. Portanto, não é... A crise vai acontecer. Durante a longevidade da empresa, elas vão aparecer. Umas mais fortes, outras menos. Agora, é importante era sim as empresas terem contingências para as crises. A reação, Pedro, que a gente tem visto nas empresas foi, de alguma maneira, simplificar ou flexibilizar os processos das empresas. O que isso ensina para a gente, Pedro? Bom, quando você fala em flexibilizar processos e numa ótica de que é enxugar os desperdícios que todos os processos têm inerentes, nós estamos, no fundo, num caminho Lean. Estamos na busca do desperdício e retirar tudo aquilo que não acrescenta valor no consumidor. Se esta aprendizada estiver a ser bem feita, de facto, isto vai nos trazer uma excelente performance no futuro. Agora, esta flexibilização de processos tem que ser bem interpretada. Eu entendo flexibilização de processos quando nós trabalhamos um processo e melhoramos o processo. Quando a flexibilização do processo deixamos de seguir um processo e vamos viver o nosso dia-a-dia gerindo os incêndios que forem aparecendo, esse de facto eu não chamo de uma flexibilização de processos. Um despedimento de pessoas ou um layoff de pessoas aleatório, sem estudar como é que o processo ajusta, não é uma flexibilização de processo. Portanto, é preciso algum cuidado com este termo flexibilização de processo. O que é que ele quer dizer? Tem coisas boas, conheço exemplos bons e conheço outros que não são flexibilização do processo. Isso nos lembra, Pedro, aquela máxima de que nós, ocidentais, agimos mais e planejamos menos, né? Quando a gente fala da cultura Lean, a gente fala de planejar, e aí depois fazer, depois medir, depois agir, né? É exatamente isso. Espírito ocidental é tal e qual como você disse. De facto, nós temos uma tendência de reagir rápido pensando pouco e às vezes andamos aos S, andamos um bocadinho diferente, outro para o lado direito, outro para o lado esquerdo, e a nossa caminhada é longa porque de facto não estamos a ser assertivos nos passos. Então a recomendação sempre é pensemos, gastemos o tempo a pensar para depois definir as melhores ações. O que a gente precisa evitar agora é o efeito sanfona. Então, simplesmente demitimos funcionários, cortamos a estrutura, mas como a gente não melhorou o processo, a gente volta de novo a inchar e a próxima crise, que com certeza virá, a gente vai de novo precisar reagir e cortar na carne, né? Olha, eu tentando esclarecer um bocado o meu primeiro ponto,
quando eu falo, é estarmos preparados para as crises que vêm e que virão. No fundo, isto, de acordo com a filosofia Lean, nós aprendermos bem e rápido para nos adequarmos rapidamente e assim fazermos face aos novos normais que vão aparecendo. A ciência está em aprender rápido e depois, com um bom aprendizado, reagir rápido. E essa que é a base, uma das bases da cultura Lean. Ter processos Lean não é garantia de que somos uma empresa Lean. E, portanto, termos processos Lean, se nós não agirmos rápido e os ajustarmos rápido em situações de crise, mesmo tendo processos Lean, a empresa vai sofrer na crise. E, portanto, o segredo é termos processos Lean, ter uma filosofia Lean e uma cultura Lean dentro da empresa. Esta envolvente, sim, vai nos ajudar a aprender rápido, a reagir rápido e adaptar-nos melhor às variações que o mercado nos vai trazer. E, portanto, eu quero deixar um alerta, porque há muitas empresas que se dizem Lean só porque têm 1 ou 2 processos Lean. Isso não é ser uma empresa Lean. O que precisa mudar no comportamento das pessoas, principalmente da liderança, para que a empresa a cada vez mais se torne uma empresa Lean? Olha, o aprendizado Lean e a forma de gerir tem que começar pela liderança. Uma das culturas originais da Toyota, que a Toyota defende lá nos seus programas Lean, é respeito pelas pessoas. E o respeito pelas pessoas vem, obviamente, de esta cooperatividade entre as pessoas que constituem a organização e as lideranças, elas têm que aparecer. Há todo um conjunto de relacionamento que vai maximizar todo este aprendizado. E, portanto, se as lideranças forem umas lideranças tradicionais, por muito que as bases se consigam mexer, nós nunca vamos ter uma empresa ali. Portanto, a liderança é um processo fundamental e, quiçá, muitas vezes as mudanças têm que começar por lá mesmo. Onde você acha que estão os principais problemas que fazem as concessionárias ter essas estruturas tão grandes, nem sempre eficientes como deveriam ser, essa luta diária para manter a satisfação do cliente muitas vezes é infrutífera? O que você acha que poderia mudar nesse tripé cliente, concessionária e montadora para que a gente crie mais valor de uma maneira mais simples para o cliente? Bom, em qualquer circunstância é sempre possível melhorar. Qualquer processo deve estar sujeito a melhoria contínua. A tua questão é pertinente, mas depende de montadora para montadora. Há montadoras mais rígidas, outras menos rígidas, enfim. Mas de facto há muito para melhorar. Eu conheço montadoras que têm processos tão burocráticos que só criam desperdício no meio disto, sem qualquer valor para o cliente. E sofrendo as concessionárias porque têm de cumprir as burocracias e a montadora exigindo muitas vezes coisas que nem sequer analisa. E, portanto, quiçá no meio deste relacionamento há um processo, se analisarmos os processos criando, numa ótica de criar valor para o cliente, que deveria ser sempre a base de qualquer processo, há muito para trabalhar. Posso dar vários exemplos. Eu conheço montadoras que querem agenda, que cada consultor agenda de 30 em 30 minutos, ou seja, estamos a agendar de acordo com o tempo disponível do consultor, sem em momento algum estarmos a entender se a nossa capacidade produtiva é capaz de resolver o problema que estamos a criar na origem. Outra relação interessante é no departamento de peças. Há algumas montadoras que já não são assim, mas outras medem a performance do concessionário pelo número de peças que eles compram. Em momento algum se questiona o volume de peças que o cliente comprou. E então, vivemos numa teoria do empurrómetro, empurra stock de compra, faz bónus de compras do concessionário, nunca no cliente. Isto, de facto, para quem tem um pensamento virado para o cliente, seguramente há aqui um grande espaço de evolução possível. Me parece, Pedro, que isso é um pouco consequência da importação de processo. O que eu quero dizer com isso? A gente copia aquele processo de outra marca ou da indústria, de outro segmento, porque aquele parece um bom processo e porque lá traz bons resultados, mas a gente esquece
que lá aquele processo funciona porque existe uma cultura em torno dele. Reforçando o que tu estás a dizer, efetivamente copiar processos não é uma boa prática. É bom entender os processos e mais ainda o que está por trás dos processos, porque uma boa solução pode não se adequar à minha cultura. Pensando no negócio da concessionária, quais recomendações você daria para um dono de concessionária, se ele estivesse aqui olhando no teu olho agora, quais são os pontos que ele precisa cuidar agora? Obviamente que este tempo de alguma ociosidade que nos aparece, ou seja, pelo facto de termos pouca demanda, as nossas estruturas estão de alguma forma ociosas, é o momento certo para repensar os processos. É o momento certo de questionarmos como estamos a fazer. E quiçá usar a nossa organização para, em bons momentos refletivos, redesenhar processos numa forma de otimização. Então precisamos pensar na nova realidade, quando a gente repensar os processos, e concessionários, usar esse tempo que vocês têm agora, que a gente é obrigado a ter, ociosidade da oficina, ociosidade do setor de vendas, usar esse tempo para melhorar. Rever seus processos, treinar as pessoas para poder retornar melhor do que antes. É isso, Pedro? Em resumo, você falou bem. Obrigado, Pedro, por ter participado. Você em Portugal, eu aqui em São Paulo, mas a gente não deixa de estar junto o tempo inteiro. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui seus comentários, como é que vocês estão reagindo à crise, quais são os principais problemas da sua concessionária. Comente aqui com a gente, que a gente quer falar com você, a gente quer dar suporte para o nosso ramo de concessionárias. Pedro, muito obrigado. Até o próximo bate-papo e até mais, pessoal. Ok. Deus, foi um prazer estar com vocês.